É bom estarmos juntos outra vez, mais um domingo. Esse domingo nós vamos começar esta nova série, Ego Transformado. E é importante que a gente entenda a dinâmica, e eu vou explicar para os irmãos. Nós estamos no ano da santificação, passamos 2 meses falando sobre santificação, e aí eu estive orando ao Senhor e perguntando dele qual seria a próxima série que tivesse alguma espécie, alguma ligação, alguma relação com santificação. E enquanto eu orava, o Espírito Santo falou ao meu coração a respeito de nós falarmos sobre orgulho. Talvez nada seja mais antagônico à santificação, à santidade, do que o orgulho. O orgulho, ele tem impedido que a gente avance em alguns degraus no relacionamento com Deus. Obrigado. Então, a gente precisa meditar sobre isso, vencer esse inimigo. Vencer essa guerra contra o orgulho. Afinal de contas, quando nós estamos sendo vencidos por esse comportamento, porque a gente sabe que antes fosse um demônio, mas o orgulho não é um demônio, porque se fosse um demônio a gente orava, expulsava e ele saía. Mas o orgulho, ele é uma tendência natural do homem caído, do homem que está afastado do relacionamento com Jesus, assim como a humildade é a principal evidência dessa aproximação do homem com Deus. E é por isso que nós precisamos vencer esse inimigo. E é por isso que nós precisamos aprender, e a primeira coisa que nós precisamos aprender é identificar o quão orgulhosos nós somos. Uma vez identificado, a gente precisa dar um segundo passo, a gente precisa admitir que somos essas pessoas orgulhosas. Depois nós precisamos nos arrepender e trilhar o caminho de arrependimento, de volta para a presença, para o centro da vontade de Deus. E hoje eu quero começar exatamente falando sobre entendendo o que é o orgulho, para que essa estrutura que está dentro de nós possa ser confrontada. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu já experimentei inicialmente. Hoje já senti o tamanho da guerra espiritual que vai ser falar sobre orgulho. Vai ser difícil, vai gerar muito problema, vai nos trazer algumas dificuldades, vai mexer com o nosso ego. E nós precisamos então estar prontos para dar uma resposta de humildade ao Senhor. Vai mexer com você, irmão. Minha irmã, vai mexer com você. Vai mexer com as suas estruturas. Eu sei que você está dando glória a Deus agora, mas quando começar a mexer, você não vai dar glória a Deus. Quando você começar, as estruturas de orgulho forem confrontadas diante de você, você vai sentir raiva. Quando você for começar a ser confrontado no seu orgulho, você vai sentir vontade de fugir e deixar tudo. Você vai sentir vontade de dizer assim: eu não quero mais papo com isso não é para mim. Agora a sua fé será testada. Nesses tempos, talvez esse mês, que é o mês que nós vamos estar falando sobre orgulho, esse mês a sua fé será provada, o caráter de Cristo na sua vida será testado. Aleluia. Corajoso. Eu espero que ao final dessa série, e que cada estrutura de orgulho no seu coração for confrontada, todos nós possamos estar aqui para dizer: olha, foi difícil, mas nós superamos, passamos, em nome de Jesus. Nada é mais difícil do que enfrentar o nosso orgulho. Não existe nenhum inimigo, nenhuma área que seja tão difícil de enfrentar quanto o orgulho. Na verdade, eu até acredito que não existe na teologia nada nesse sentido do que eu vou falar. Mas, e é uma visão pessoal, se existisse uma espécie de pecado mãe
que desse origem a todos os outros pecados, eu diria que esse pecado é o orgulho. E que dele, como a raiz de todos os pecados, os demais pecados se ramificassem. De maneira, e talvez você possa até não fazer nenhuma relação, por exemplo, de um alcoólatra com orgulho. Eu consigo ver isso. Nenhuma relação, talvez, de um viciado sexual com orgulho. Eu consigo ver isso. Nenhuma relação, ou talvez você até consiga ver, caso você não veja, eu espero que o Senhor comece a te dar revelação. Talvez relação de alguém que está vivendo no vício da droga com orgulho, mas tem relação. Em algum momento, a força motriz para esses pecados foi o orgulho, ou é o orgulho. É o que nos leva ao pecado e é o que nos mantém nele. É o orgulho. É por orgulho que muitos homens, eles se lançam, ou mulheres se lançam no alcoolismo, na vida da bebedice. Por diversas maneiras. Esse orgulho pode se manifestar de inúmeras maneiras. Alguém bebe porque diz para si mesmo: eu tenho direito de fazer isso. Orgulho. Alguém bebe porque teve problemas demais e para então proteger as dores da sua alma, para evitar o confronto, porque está magoado com alguém, porque não consegue liberar perdão para alguém, vai lá e bebe, usa droga, se prostitui, seja lá o que for. O orgulho ele está lá, em todos os outros pecados ele está lá, fomentando, incentivando, fortalecendo as prisões, as cadeias, nos mantendo cativos. E não é à toa que não é fácil vencê-lo. Mas eu espero que à luz das Escrituras, à medida que a gente vai meditando juntos nesse mês a respeito do orgulho, a gente vai permitindo que o Espírito Santo nos confronte. É doloroso, mas ao mesmo tempo ele nos sare, nos limpe, nos transforme, e a gente possa de fato no final dessa série ter o nosso ego transformado. E com isso, eu não estou dizendo que nós vamos chegar ao final dessa série completamente humildes. Não é disso que eu estou falando. Mas com uma nova mentalidade a respeito de nós mesmos, porque a maioria de nós pensa muito além do que deveria de si mesmo. E tem a outra vertente que também é orgulho, aqueles que pensam muito aquém do que deveria sobre si mesmo. E essas verdades todas nós precisamos começar a desconstruir. Aliás, elas não são verdades, essas mentiras todas nós precisamos começar a desconstruir, para que as verdades de Deus se estabeleçam e estejamos prontos para lidar com toda essa força, com toda essa estrutura que está estabelecida na nossa mente, que atinge as nossas emoções e que se manifesta nos nossos comportamentos. Vamos lá, você está pronto para essa viagem? Quem está pronto? Você tem certeza? Olha, meu irmão, Senhor, nos dá força. Essa semana você vai ser testado, irmão. Na verdade, você vai ser testado já já. Na verdade, quando você está sentado aí, daqui a pouco alguém vai já te testar. Tua esposa vai já te testar. Teu marido vai já te testar. Teus filhos vão já te testar. No teu orgulho. O orgulho nos petrifica. Ele nos mantém incapazes de sermos tratáveis e maleáveis. E a gente precisa terminar essa série quebrando esse paradigma, esse comportamento, essa mentalidade. Vamos lá, vamos começar. Eu tenho muita coisa para falar, para compartilhar com os irmãos. E digo isso porque orgulho é algo que sempre me acompanhou a minha vida inteira, inclusive depois de cristão. E eu sei que não é um inimigo que a gente vence de uma vez por todas e de maneira definitiva, não é. Eu já quero começar com essa informação para você. O orgulho não é um inimigo que você vai vencer de maneira definitiva e de uma vez por todas. Você vai ter que lidar com ele dia após dia. Perceba que lidar com orgulho dia após dia tem a mesma conotação daquilo que Jesus disse: tome a sua cruz dia após dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Porque talvez por muito tempo você acreditou que sua cruz fosse ali seu cônjuge, seus filhos, seus problemas. Sua cruz é o seu orgulho.
Sua cruz é o seu ego, é o meu ego, é o nosso ego. Ele é a nossa cruz. E nós precisamos aprender a lidar com ele. Abra comigo sua Bíblia, Tiago capítulo 4, versículos 6 e 7 nós vamos ler. À medida que você vai encontrando, vai dando glória a Deus, só para eu saber. Toda vez que tem aqui, eu esqueço às vezes, né? Mas aí todo mundo deve dar glória a Deus. Se você está lendo aqui no Data Show. Quem está lendo no Data Show, dá glória a Deus aí. Mas trouxe Bíblia, né? Beleza, só para me certificar. Diz assim o texto: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Querido Espírito Santo, fala aos nossos corações, que nessa noite o Senhor possa realmente começar a tratar no nosso orgulho e acima de tudo, nos dar uma visão espiritual, porque a maioria de nós talvez, ou a gente sabe, porque já teve uma experiência passada e esqueceu, ou a gente não tem ideia de quão difícil é lidar com o nosso orgulho. Mas é um caminho inevitável, Senhor. Nós teremos que sujeitar-nos à sua vontade, teremos que ter o nosso orgulho devidamente quebrado, para que o Senhor possa nos encher, porque o Senhor só enche aqueles que um dia se esvaziaram. Não dá para encher aquilo que já está cheio. Então, Senhor, Pai, Jesus, como eu sinto o temor no meu coração a respeito do que nós vamos começar a tratar. Como eu sinto, Senhor, o peso da responsabilidade, mas também eu entendo o tamanho da guerra que Satanás vai tentar travar para nos manter em orgulho. Afinal de contas, nós vamos ver na mensagem que nós podemos chegar na igreja e no meio das nossas preces e orações, o orgulho vir junto. E Satanás, ele não se importa se a gente vem para a igreja, desde que o orgulho venha com a gente. Nos faz entender isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu não consigo descrever para vocês o tamanho do temor no meu coração. Do tamanho do temor. Eu não consigo encontrar palavras para descrever o que eu sinto no meu espírito agora. Eu sei que a gente veio, o louvor foi maravilhoso, mas talvez você nunca tenha enfrentado uma guerra tão grande como talvez possa vir a enfrentar, se você realmente estiver disposto a ter seu ego transformado. Nunca nada doeu tanto na sua alma, e talvez nunca nada vá doer tanto na sua alma quanto morrer para você. Eu estou com aquele sentimento de que eu preciso alertar, eu preciso alertar. Eu estou vendo a igreja cheia hoje, e eu fiquei, Senhor, será que até o final dessa mensagem a gente vai ter todas essas pessoas aqui? Amém. A gente não se dá conta de quão orgulhoso é até o dia que o nosso orgulho ele é confrontado. O texto que nós acabamos de ler, e aí eu quero começar dizendo para vocês assim, porque nós estamos colocando a questão do orgulho dentro do contexto da santificação. E não existe teste mais certeiro, não existe teste que seja tão infalível quanto o teste do orgulho para saber se nós estamos em santidade ou não. Se nós estamos em humildade,
se nós estamos andando humildemente diante de Deus e diante dos homens, essa é a principal evidência da santificação na nossa vida. Porque nós somos capazes de nos orgulhar de tudo, irmão, de tudo. Eu vou mostrar para você isso aqui no decorrer da mensagem. Nós somos capazes de nos orgulhar de tudo, inclusive dos pecados que a gente vence. É capaz de a gente de obter vitórias em determinados aspectos da nossa vida e aquilo se transformar simplesmente no pecado do orgulho. Você está entendendo? Um dia eu já fui assim. Um dia eu já passei, um dia. E aquilo vai inflando você. Nós vamos falar dessas coisas todas. Então, não existe evidência maior. Porque dá para a gente ter uma aparência de santidade sendo extremamente orgulhoso. Dá para ter. E não existe evidência maior de santificação que não seja a humildade. A humildade, ela é a força da santidade. Quanto mais humilde você se torna, mais força para andar em santificação você tem. O contrário também é verdade. Quanto mais orgulhoso você é, mais poder o pecado tem sobre você. Então nós precisamos começar, e a gente precisa começar a refletir sobre isso nessa noite, colocando esse parâmetro para nós. A humildade é a principal evidência de uma verdadeira santificação. A principal marca de uma santidade falsificada é o orgulho, é a falta de humildade. Existe uma santidade falsificada, que não é real, que ela não procede de Deus, que ela é produzida pelo homem, pela sua própria força, e ela é evidenciada pelo orgulho. E assim, tem pessoas que a sua fala, ela vem carregada de orgulho já. É muito evidente. Então, nós precisamos começar a meditar sobre isso, e eu quero fazer isso a partir do que Deus fala aqui, através do Tiago, falando o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. E vamos entender aqui, talvez a pior coisa que a gente possa enfrentar na nossa vida, não seja enfrentar o diabo. A maioria de nós acredita o seguinte: eu vou enfrentar o diabo, e a maioria de nós se prepara para enfrentar o diabo e sair vencedor, porque ele é derrotado, e nós temos frases de efeito para isso. Não, o diabo está derrotado, porque o meu Senhor. Só que o problema é que quando a gente é orgulhoso, o diabo não é o nosso problema, Deus é o nosso problema. Porque Deus não coaduna e não se relaciona com o orgulhoso, Ele resiste. Agora imagina o tamanho do problema em que nós estamos enrascados quando nós somos orgulhosos, porque nós já temos um inimigo natural, que é Satanás. Agora nós estamos vivendo um estilo de vida tão orgulhoso que nós não temos apenas Satanás como nosso inimigo, nós temos o próprio Deus como quem está contra nós. Ele colocando uma mão no nosso peito dizendo: com você eu não me relaciono, porque Ele resiste aos soberbos. Com você eu não converso até que você se humilhe. Aí, talvez a gente tenha alguns parâmetros enganosos, a gente tem alguns fundamentos, é porque a gente vai mensurando o sucesso na nossa vida, sabe como? Pelas coisas que a gente tem. Irmãos, você está perdido se você mensurar. Irmão, em nome de Jesus, sai do celular e preste atenção na mensagem. E eu vou fazer isso porque a gente está falando de orgulho. A primeira coisa que o orgulhoso faz quando se fala de orgulho é fugir. Ele vai conversar, vai bater papo, vai beber mais água do que nunca bebeu na vida num culto. Vai dar problema no rim dele, ele vai no banheiro 1000 vezes. Porque o orgulhoso, ele não gosta de ser confrontado. O orgulho dele. Irmão, deixa Deus falar. E vamos meditar junto aqui. Irmãos, eu estou com muito temor.
Você consegue imaginar um cenário pior do que o cenário onde Deus está contra você? Não estou dizendo que Deus está contra você para te destruir, porque aí seria o fim. Mas Deus está contra você para que o plano dele se estabeleça na sua vida. Porque presta atenção, que ele está dizendo assim, que toda força que você precisa para você vencer o pecado, por exemplo, para estar em santificação, você depende de uma coisa, chamada graça. Tito, capítulo 2, no versículo 11, o apóstolo diz o seguinte, que a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, nos ensinando a renunciar às paixões desse mundo. Presta atenção, que aquilo que nos fortalece, nos capacita a vencer o pecado é a graça. Mas essa graça não é liberada sobre o orgulhoso, por isso ele vive no pecado. Por isso ele continua escravo de situações que o dominam ano após ano. Entra ano e sai ano. E aí por isso que eu digo, não imagine que as questões externas definem seu sucesso espiritual. Não confunda. Não confunda as coisas. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no seminário de prosperidade, de finanças que nós vamos ter no final de semana. A pergunta é, o que é sucesso para você, irmão? Porque às vezes, se você tem algum conforto, você acredita que você está bem. Só que as pessoas que confiam nesse tipo de evidência para se sentir bem, elas são surpreendidas de maneira muito repentina com uma destruição que o abate de tal maneira, porque tirou o seu chão, porque era tudo que tinha, e aí a vida dessa pessoa não tem mais sentido. É aí que as pessoas entram em depressão, ansiedade, sua vida entra num completo caos. A graça que nós precisamos, segundo as Escrituras, ela está exatamente no fato de nós aprendermos a nos humilhar. Porque antes de Deus, ele está se opondo. Na verdade, Deus não tem uma guerra com o diabo, porque Deus quisesse destruir o diabo a qualquer momento. Não existe uma guerra espiritual nesse sentido. O que existe é uma tentativa de resistência de Satanás. Só que antes de que Satanás tente resistir ao plano de Deus na nossa vida, Deus resiste a esse plano quando nós somos orgulhosos. E é por isso que não importa o quanto você ore, talvez as coisas não mudam. E não importa quanto você faça uma lista de méritos diante de Deus, mas Deus, eu faço isso. Eu nem falto culto, vou para o discipulado, eu faço todas as coisas. E aí você nem se percebe. Essa é outra característica do orgulho. Inimigo invisível, imperceptível, você não percebe. Alguns não percebem, alguns estão tão acostumados a serem orgulhosos, que é tão natural ser orgulhoso, que qualquer coisa fora disso é inconcebível na sua mente. E nós não precisamos estar suscetível ao escrutínio, ao julgamento de alguém que realmente tem a vida com Deus, para dizer, olha meu irmão, você está vivendo orgulhosamente. Porque é muito fácil sermos cegados pelo orgulho. E aí você está lá tentando construir uma vida em Deus e nada muda. Mas você não entende. Mas você faz tudo certinho. Você não percebe que o seu coração está tomado de orgulho. Tomado de orgulho. Inclusive quando as suas orações são reivindicações fundamentadas no orgulho. Deus, olha que tipo de pessoa eu sou. Olha o que eu faço. Coloca Lucas 18 aí logo na tela. Eu ia deixar para depois isso aqui, mas eu vou pulando aqui meus esboços. Versículo 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, nós vamos já falar desse desprezavam os outros. Isso aqui é um dos principais pontos dos orgulhosos, mas não vamos falar disso agora. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros. Como é que um cara ele consegue entrar na igreja, cantar as canções? Na verdade, a pergunta não é essa. Eu quero na verdade fazer uma afirmação.
perceba que é possível entrar na igreja, cantar as canções, mas e toda a tua espiritualidade está vestida de orgulho. Ele começa dizendo: Deus, eu te agradeço. Se a gente parasse bem ali, Deus, eu te agradeço, a gente ia dizer: cara, crente, certeza, crente, homem de Deus, mulher de Deus. Porque ele começa as ações de graça dele dizendo: Senhor, muito obrigado. Ele começa com uma afirmação muito correta e espiritual, e dizendo, entregando a Deus toda a gratidão que ele tem. Mas ele é grato pelo quê, irmão? Ele é grato por não ser como os outros. Ele é grato por ele fazer melhor do que os outros, por ele ser mais inteligente que os outros, por ter mais dinheiro que os outros. E aí, isso aqui é um ponto da mensagem, mas eu estou aqui adiantando. O que eu queria mostrar aqui é o seguinte: você pode ficar vindo à igreja, e você pode muito bem ter esse tipo de vida aqui. Você consegue vir, você levanta, você chora, irmão. Quando toca a música, você chora, você se emociona até às vezes. Mas não importa. No final, tudo é vestido de orgulho. Você acha que existe alguma graça liberada sobre você, sobre mim, sobre qualquer pessoa que vive esse estilo de vida? Não tem. Esse é o motivo da prisão. Esse é o motivo da falta de graça. A gente tem pregado aqui que a graça não é somente a força, não é somente o princípio disponível da parte de Deus para perdoar os nossos pecados do passado. A graça, ela também, o mecanismo de Deus que nos fortalece para vencer os pecados do futuro, para não cometê-los. Nosso passado é perdoado e o nosso futuro, ele é fortalecido. A gente é fortalecido, empoderado por essa graça, para a gente não pecar mais. Mas por que a gente volta a pecar sempre? Orgulho. Então nós precisamos começar nessa noite a abrir os nossos corações e começar, e aí, nesse conceito, ao invés do diabo fugir de você, como diz o texto de Tiago 4,6, e o diabo, embora ele apresente alguma resistência à sua vida espiritual quando você é orgulhoso, o diabo não foge de você, ele se torna seu amigo. Agora ele é seu parceiro, vocês jogam no mesmo time. Vocês compartilham do mesmo, nós compartilhamos, quando estamos em orgulho, nós compartilhamos do mesmo princípio. Satanás, ele partiu do princípio do orgulho quando se rebelou com Deus, contra Deus, nos céus. Então nós precisamos começar a entender a seriedade que é nós começarmos a desenvolver um caráter de humildade, de quebrantamento, de humilhação, e deixar que Deus comece realmente a nos transformar no orgulho, na área do orgulho, porque o nível de santificação que Deus espera de nós envolve humildade, é a principal de todas as evidências. Toda e qualquer espiritualidade que está fundamentada em orgulho é falsa. É falsa. E não me vem, irmão, não interessa. E cuidado com as manipulações. Cuidado para tentar parecer espiritual aos olhos de alguém. Deus está vendo. E te garanto, qualquer pessoa com um mínimo de discernimento vai perceber. Em algum momento. Tem uma frase que diz assim, ó: a gente pode enganar muitos por algum tempo, mas nós não podemos enganar todos o tempo todo. Não adianta a gente querer fingir ser o que nós não somos. Uma hora a casa vai cair. Se humilhe, seja humilde. E Jesus não está pedindo nada que Ele mesmo não tenha feito. Então nós precisamos começar a dar essa resposta de humildade a Deus, para que a nossa santidade ela seja honesta, sincera, verdadeira. Quanto mais você se deixa tratar na área do seu orgulho, mais maleável, mais você se santifica, mais tratável você se torna. Esse é o princípio mais elevado que nós podemos viver, é a humildade.
é vencer o orgulho. Jesus não nos disse a nível pessoal para aprendermos nenhuma outra coisa com Ele, senão Mateus 11:28. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus não disse: aprendei de mim a fazer milagres, aprendei de mim a curar os enfermos, aprendei de mim a orar mais. Não, Ele disse: aprenda a ser humilde. Jesus elegeu uma qualidade que Ele gostaria que nós carregássemos conosco como uma evidência de que nós temos um relacionamento com Ele de verdade, e essa evidência é a humildade. Porque tudo aquilo que não for fundamentado em humildade... Eu não estou dizendo que a gente vai ser 100% humilde o tempo todo e que nós não vamos falhar. Mas aquela pessoa que tomou decisão de andar em humildade, quando ela falha em humildade, em ser humilde, ela imediatamente reconhece, volta e diz assim: ó, falhei, fui orgulhoso, me perdoe. Esse é o primeiro passo que a gente vai ter que começar a dar. Reconhecer todas as vezes que nós, até que a humildade esteja, eu vou usar uma palavra mais difícil, mas era intrínseco, mas quando ela estiver ali no nosso caráter, de maneira natural, até que isso aconteça, a gente vai ter que voltar muitas vezes diante das pessoas com quem agimos orgulhosamente e vamos ter que dizer: me perdoe, fui orgulhoso. Esse movimento de muitas vezes ir lá, ser orgulhoso, depois ter que voltar a reconhecer isso e voltar novamente para reconhecer isso diante de pessoas, ele é necessário. Vai machucar, é nessa hora que vai rasgar a tua alma, é nessa hora que os argumentos vão começar a borbulhar na sua mente dizendo assim: mas quem estava errado era ele. Não, mas aí quer dizer então que agora todo o problema sou eu. Quer dizer então agora que eu vou ter que aceitar o que foi feito. Não, querido. Humildade é entregar a justiça a Deus. É sair do lugar de juiz. Você não tem como. Deixa eu te falar uma coisa. Nem eu nem você temos competência para ser juiz de ninguém. Nem eu nem você. Nós somos cruéis demais. E sabe o que o próprio Tiago diz na palavra dele? O juízo de Deus é sem misericórdia para quem não usa de misericórdia. Cuidado com o que você semeia. Cuidado com o que você semeia. O que faz com que a gente seja implacável com o nosso irmão? Orgulho. Orgulho. É o orgulho que te cega para os teus próprios pecados e coloca em evidência o pecado dos teus irmãos. É o orgulho que faz com que você se torne sensível às feridas que te causam, mas completamente dormentes para as feridas que você causa. Orgulho. Quantos estão entendendo? Já começou a doer, irmãos? Se já começou a doer, diz ai. Não diga amém. Diga ai. Você quer descobrir quando ser orgulhoso? Perceba quão intratável, como você é pouco ensinável, como você sabe de tudo, tem resposta para tudo. Irmãos, eu sei do que estou falando. Eu falei isso uma vez no encontro recentemente. Eu elegi 2 pessoas na minha vida como pessoas que me ajudam a me vigiar. São minhas filhas. Eu até falei assim, eu não tinha elegido minha esposa antes, se bem que hoje ela é bem diferente, mas porque às vezes nossas esposas são cruéis com a gente. E eu precisava de alguém que falasse as verdades para mim assim com um pouquinho menos de severidade. Era orgulhoso demais para ouvir dessa forma. E aí eu sempre passei então a perguntar das minhas filhas e deixar que elas fizessem sempre uma avaliação de mim como cristão, como pai, como pastor. E elas sempre são honestas assim comigo. Então eu passei a deixar, e uma das coisas que elas falaram para mim é assim: o senhor argumenta demais. Para tudo o senhor tem uma resposta, o senhor quer estar certo em tudo. Eu ouvi aquilo das minhas filhas. Eu tinha um conceito comigo assim, ó.
eu vou argumentar até que me provem o contrário. E as minhas filhas disseram assim para mim: o senhor não precisa argumentar para tudo. Eu fiquei pensando, né? Porque eu fiquei pensando que o meu comportamento, e a gente muitas vezes quer defender um comportamento que está machucando pessoas, e o meu comportamento machucava minhas filhas, porque todas as vezes que elas vinham abrir o coração delas para mim, eu fazia um sermão. Aí elas pegavam e falavam: não, pai, mas foi por causa... Não, mas deu precisão. E aí tinha uma hora que elas olhavam para mim assim: dá não. E era orgulho. Então eu passei a deixar que as minhas filhas fossem um instrumento de Deus para me tratar. Quem é que trata na sua vida? Quem você permite de verdade? Seu líder? Seu cônjuge? Depois os meus discípulos passaram a ter essa liberdade. Todas as pessoas estão ao meu redor. Eu nunca me comprometi que em algum momento eu não vou dar uma resposta orgulhosa, mas eu me comprometi de que pelo menos eu vou ponderar sobre as coisas. Isso eu tenho um compromisso. Tem dado certo para mim. Tem sido abençoador. Você precisa deixar se tratar. Você precisa abandonar o orgulho. Não importa o quanto alguém tente te ensinar alguma coisa, você sempre tem uma resposta. Seus motivos sempre são os válidos, né? É curioso. Nós precisamos abrir o nosso coração, porque o orgulho vai nos destruir de dentro para fora. Jesus não vai se impressionar com o que você faz, com o quanto de serviço você presta, com o tamanho da sua oferta. Aliás, tem certos serviços que eles são motivados pelo orgulho. Algumas vezes você faz questão de dizer que vai ser o que mais contribui, mas Deus está vendo teu coração. Por que você está fazendo isso? Eu vou dar a melhor oferta. Mas por que você vai fazer isso? O Espírito Santo falou com você? Ou porque você quer se sentir melhor em relação a todos os demais? Nós precisamos, por isso que o orgulho é muito invisível, porque ele está misturado com atitudes nobres, na maioria das vezes. E nós precisamos ter um coração muito sensível ao Espírito Santo para a gente poder vencer o orgulho. E aí existe um caminho que eu quero propor para você começar a vencer o orgulho. Se arrependa. Se arrependa através de uma vida transparente que te conduza e permita-se humilhar. Deixe-se humilhar. Abra comigo em Filipenses, coloca na tela Filipenses 2, a partir do verso 4. 4 ou 5? Não, eu boto 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo começa essa sessão da Bíblia dizendo assim: faça o que Jesus fez. E esse é o nosso chamado, sermos iguais a Jesus. Vocês sabem disso. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu queria tratar disso agora. O processo de esvaziamento e de humilhação é um processo que tem que partir de você para ser legítimo. Porque enquanto não partir de você, você vai estar sempre na defensiva. Sempre haverão situações que tentarão propor. Porque eu vou crer que Deus está no controle da sua vida e que tudo o que acontece na sua vida, Deus está no controle. Então quando Deus permite que determinadas pessoas ou situações cheguem a você, que te propõem se humilhar, mas você nunca propôs isso no seu coração, você sempre vai falhar em ser humilde. Você precisa decidir por você. Até porque eu nunca vi ninguém se tornar humilde porque alguém impôs humildade sobre o outro. Jesus decidiu por amor fazer isso. E nós, a sua semelhança, tendo em vista que o conselho do versículo 4 é: tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que por amor esvaziou-se a si mesmo. Pelo mesmo amor a Deus, devemos começar a tomar uma atitude de nos humilharmos, de nos esvaziarmos,
de nos humilharmos a nós mesmos. Ele diz: vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se. Presta atenção que aqui, e foi obediente até a morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo. A principal humilhação de Jesus não foi quando as pessoas cuspiram nele, não foi necessariamente, embora tudo isso seja, não foi necessariamente, mas no dia que ele decidiu deixar a glória, ali começou o processo de humilhação dele. Ali foi a principal de todas. Sabe por que todas as outras coisas não ofenderam Jesus? Porque ele já tinha decidido isso lá na eternidade. Ele disse: eu vou. Eu sei o que me espera. Paulo disse isso quando ele estava a caminho de Jerusalém. Aí Ágabo, um profeta, disse para ele: Paulo, não vai. Ele disse: eu sei o que me aguarda em Jerusalém, mas eu não me importo com a minha vida desde que eu cumpra o chamado para o que Deus me chamou. Não considero a minha vida em nada importante. Atos 20, 24. Porque ele já havia decidido dentro dele. Como você está entendendo? O problema é que você nunca decidiu, irmão. Você sempre defendeu o seu ponto de vista. Você está lá, uma barreira intransponível. Os soldados estão lá. Eu estou assistindo uma série que aí me veio na mente aqui agora. Tem as fortalezas, em todas as fortalezas tem os soldados lá com as suas armas em punho, com seus escudos embraçados, e que é muito difícil de penetrar. O nosso coração está assim para Deus, está assim no que diz respeito a ser humilde. Tem sempre uma guarda muito bem montada no nosso coração para impedir que Deus entre com a sua palavra e derrube as nossas defesas. Nós precisamos deixar Jesus entrar, porque caso contrário, e é curioso, porque quando a gente vê lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, pensa, é uma palavra para a igreja, irmãos. Jesus está do lado de fora, batendo na porta do coração da igreja, daquela igreja orgulhosa lá, tenho tudo. Jesus está batendo do lado de fora. A pergunta é, se ele está do lado de fora batendo, o que está sendo adorado do lado de dentro, meu irmão? O eu, o orgulho, nossos desejos, nossas vontades, nossas ideias, nossas percepções, nossos sentimentos, nossas visões de mundo. É o que está sendo adorado do lado de dentro. Nós precisamos abrir nosso coração. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Eu espero que o Espírito Santo comunique o mesmo temor que Ele está comunicando ao meu coração aqui, ao seu coração. Quebrantamento, arrependimento, abandonar esse lugar, fere a Deus. Ele está se opondo. Pense quão sério isso é. Nós precisamos nos arrepender. E eu quero mostrar agora algumas características de alguém que é muito soberbo. Embora eu já tenha falado de várias, mas eu vou falar de uma aqui em específico, que para mim ela é muito importante. Coloca 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O contexto dessa palavra é que os irmãos lá na igreja de Corinto, eles estavam brigando. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Havia uma divisão orgulhosa na igreja, porque as pessoas queriam que os seus líderes fossem os líderes mais proeminentes, os mais famosos, os mais, com mais autoridade. E aí Paulo começa a explicar: irmãos, apliquei essas coisas que a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Presta atenção, o texto poderia acabar aqui, bem aqui, ó. Ninguém se orgulhe, ponto. Só que Paulo ele traz uma informação a mais, porque é a principal marca do orgulhoso. Ele diz: ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro homem. Porque o que o orgulho é? A principal evidência do orgulho: comparação. Ninguém é feliz em ter apenas. Nós somos felizes em ter mais que os outros. O orgulhoso, ele é feliz porque quando ele tem mais que o outro. Ele não precisa simplesmente ter dinheiro, por exemplo. Ele precisa ter mais dinheiro do que o outro. Ele não precisa ter um carro apenas. Ele precisa ter um carro melhor do que o outro.
Ele não precisa fazer um serviço, ter um cargo ou uma... Eu vou usar essa palavra cargo, embora eu não goste dela, tá? Só para ficar inteligível para você. Não basta ter um cargo na igreja, tem que ser um cargo melhor do que o outro, com quem se disputa. Porque essa é a principal evidência do orgulhoso. Ele está sempre se comparando com alguém. Ele não é livre para ser o melhor que ele pode. Ele precisa, e muitas vezes, nosso coração elege um alvo. Eu vou ser melhor do que aquele fulano ali, ó. Melhor do que ele. Melhor do que ela. Quando esse alvo é alcançado, ele faz o quê? Ele muda o alvo. Ele elege outra pessoa para que ele possa superar. Tanto é que se todo mundo, para o orgulhoso, se todo mundo estiver no mesmo nível, perde a graça ter aquilo. Se ele tiver um emprego que ele ganha 5 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Se todos os outros ganhassem 10 mil reais, não teria graça para ele ganhar 10 mil reais. Porque todo mundo ganha. Ele vai querer um emprego que ganhe mais do que os outros. Porque o prazer dele não é ter, é só se sentir melhor do que os outros. E a gente precisa começar então a avaliar o nosso coração. É daqui que nasce alguns comportamentos que não importa o que Deus faça na sua vida, enquanto você não tiver superado alguém, enquanto você não tiver recebido o reconhecimento de alguém específico, você nunca se sente completo. Não importa o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Ele diz, você é filho. Não, só me sentirei filho um dia que eu tiver mais atenção que o fulano com quem eu disputo. Aí eu vou ser filho, eu vou acreditar que eu sou filho. Você é filha, não, eu só vou acreditar que eu sou filha no dia que eu superar a fulana. Você é amado por Deus, não, eu só vou me sentir amado no dia que eu tiver o mesmo cargo que a fulana, que o fulano. Orgulho, está tudo sendo regido pelo orgulho. Agora volta lá em Lucas 18, que nós lemos agora há pouco, versículo 9. E nós vamos ver exatamente nessa postura que eu falei para vocês, se nós íamos voltar nesse texto. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Esse aqui é o outro comportamento do orgulhoso. Ele trata com desprezo as outras pessoas. Por isso que humildade é uma das principais evidências de uma santidade real. Porque a humildade, querido, ela só se revela num lugar, nos relacionamentos. Eu não tenho como ser humilde sozinho. Eu preciso de alguém com quem eu me relacione para que eu exerça humildade com essa pessoa, ou num grupo, ou numa coletividade. Mas o orgulhoso, ele despreza os outros. Ele chega nos ambientes desprezando as pessoas. Ele não é capaz de olhar para si mesmo. E aqui é uma outra questão que eu quero trazer para você. Eu vou citar uma série de versículos que eu acabei não te passando. Se tu conseguir colocar amém, senão não tem problema. Como é que Paulo fazia? E aí eu vou dizer meu testemunho pessoal. Essa é a maneira que eu uso para manter o meu orgulho lá embaixo. Por que eu confesso pecado de púlpito? Talvez alguém algum dia já tenha questionado. Eu acho que o pastor não deveria fazer isso. Já teve vezes de dizer que, irmão, errei, perdão, cometi pecado tal. Já teve vezes de fazer essas coisas. Porque eu preciso me lembrar quem eu sou, irmãos. Se eu escondo os meus pecados, eu vou acreditar que eu sou aquilo que eu não sou. E quando eu confesso para todo mundo que está ao meu redor quem eu sou, eu continuo confiando na graça e continuo mantendo o meu ego lá embaixo. Porque eu poderia muito bem usar a minha habilidade de falar em público para parecer extremamente espiritual, quando eu não sou. Isso é mentira. Isso é como Paulo disse, é você ultrapassar aquilo que você deveria pensar a seu respeito. Você não pode pensar a quem? Humildade não é você pensar menos de você mesmo. Ai, como eu sou uma pessoa ruim. Não! É você pensar menos em você, começar a pensar nos outros, é começar a querer abençoar os outros. Entendeu? E é isso de respeito à sua forma como você se vê. Se você vê além demais, fica o tempo todo. A única coisa que está diante dos teus olhos é a tua lista de acertos. Você não coloca diante dos teus olhos a tua lista de erros. Para alguns nem existe essa lista de erros, só de acertos. Está aqui, ó. Como é que Paulo fazia? Paulo mantinha diante dele o tempo todo quem ele era. Sou pecador,
matei cristão, sou pecador, sou o pior dos pecadores. Eu quero mostrar isso para você. Eu acho que o tempo vai me permitir, não sei. Mas, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, coloca aí, versículo, a partir do verso 9 e verso 10. Paulo, ele nutria essa percepção de ser um profundo pecador. Essa é a maneira que a gente tem que cultivar no nosso coração, de manter a gente em humildade, para você parar de pensar que a gente é demais. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça que está comigo. Essa é uma visão onde a gente realmente vai deixando Deus. Efésios 3:8 vai deixando Deus nos mostrar quem a gente é, irmãos. Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. A mim que anteriormente fui blasfemo. Ele está sempre lembrando quem ele era. Perseguidor, insolente. Mas alcancei misericórdia, porque a fiz por ignorância e na minha incredulidade. Versículo 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda confiança, toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quando o orgulho, ele diz para você que você é bom, que você é uma pessoa boa e que você não merece determinados tratamentos, situações. Quando alguém te trata mal, o seu orgulho diz: você não merece ser tratado assim. A verdade é que a gente merecia era a morte. Sempre que alguém me pergunta: pastor, como é que o senhor está? Eu tenho uma resposta padrão. Alguém sabe qual é? Para mim isso é verdade, irmãos. Não é uma mera resposta. Essa é a verdade que norteia a minha vida. Eu estou melhor do que eu mereço, porque eu merecia a morte. Eu não merecia estar nesse púlpito pregando para vocês. Eu não merecia ter a família maravilhosa que eu tenho. Eu não merecia ter a casa que eu tenho. Nada é meu. Porque quando eu olho para a minha história, para o tipo de pessoa que eu fiz, que eu fui, todas as coisas que eu fiz, eu não merecia nada disso. Você entende isso? Isso me quebra por dentro e me faz simplesmente querer ser verdadeiro em Deus. Não tenho necessidade nenhuma de mostrar para vocês aquilo que eu não sou. Nenhuma. Estou completamente disposto a mostrar os meus erros e pedir perdão, mas também não quero viver neles. Não estou dizendo que vou usar isso como desculpa, muleta para continuar errando o tempo todo. Não é isso. Mas quando for preciso admitir, essa é a verdade. Quando tem que confessar e ser transparente, dizer: essa é a verdade. Eu não vou ficar criando argumentos para tentar camuflar a verdade do meu interior. Eu vou falar a verdade. Por mais que isso me envergonhe, me humilhe, e que o medo que muitas vezes eu tenho de que alguém um dia use isso contra mim, jogue na minha cara. E eu já lidei com isso no meu interior anteriormente. Quando eu falei, cada um deve humilhar a si mesmo. Quando eu decidi, eu vou começar a ser transparente sobre quem eu sou. Eu disse, mas aí veio aquela vozinha: vão usar isso contra você um dia e vou jogar na sua cara. Eu disse, eu estou pronto para lidar com isso. Eu já tinha até uma resposta padrão preparada. No dia que jogarem na minha cara, eu vou dizer assim para a pessoa: você tem razão. Acabou a história. Você está certo. Sou eu, esse sou eu. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. Longe disso, chega nem perto disso. Às vezes a raiva, o orgulho, ele engasga a gente aqui, ó. A vontade de falar, de responder, de provar as coisas para os outros. Às vezes ela vem tão forte que ela tira até o nosso ar.
Mas alguém tem que amar Jesus o suficiente para dizer: não vou fazer, porque eu amo Jesus, porque eu quero revelá-lo, porque eu quero que a glória dele se manifeste. Fazer como Paulo. Eu tinha muito a dizer, mas o tempo não me permite. Mas nós teremos um mês inteiro para falar sobre isso. E esse último ponto que eu trouxe é Paulo ter uma profunda percepção de ter sido um pecador. E ele usou isso. E foi um homem incrível, extremamente usado por Deus. Admitir suas fraquezas nunca foi um problema para o ministério dele. Pelo contrário, sempre serviu de inspiração para outras pessoas. Por que você continua sustentando o orgulho no seu coração? Tem um convite para você nessa noite. Eu não nutro a ilusão de que você vai sair daqui agora uma pessoa extremamente humilde, porque nós estamos começando a construir algo aqui. Mas se pelo menos você sair daqui com a convicção de que você precisa abandonar o orgulho, já é um começo. Admitindo o quão orgulhoso você é, quão orgulhosa você é, já é um começo. Já vamos enfrentar a primeira guerra. Se ter coragem de sair da sua cadeira para dizer isso para a igreja todinha: eu sou orgulhoso. Eu sou orgulhoso. E eu não tenho autorização para atenuar a sua cruz. Só tem um caminho. A decisão é sua. Fique de pé nessa noite, não.